bastante humilde, né? Eles moraram no Cortiço até meu pai fazer 17, 18 anos, que foi quando a minha avó começou a prosperar um pouquinho mais de vida. Foi lavadeira, vendia bala no cinema, e meu pai, com 6, 7 anos, também começou a ajudar em casa. Logo que o meu avô faleceu, o meu bisavô virou e falou: olha, é o seguinte, neto meu é só quem é filho do meu filho. Meu filho não tá mais aqui, não tem mais o que vocês fazerem aqui. Então ele foi expulso de casa. Redescobrir a história do meu pai, porque eu sabia, obviamente, a história dele, mas alguns pedaços. Eu não tinha muito claro na minha cabeça, assim, a ordem cronológica dos fatos e como começou e como o negócio foi se desenvolvendo, enfim. Porque a gente perdeu, eu era muito criança quando perdi a minha avó, né, enfim, sempre foi a vida toda meu pai e minha avó. Meu pai perdeu o pai quando tinha 1 ano de idade, então não conheceu, então ele sempre teve essa figura materna como a figura da família dele, enfim, um ali, eu encarne os dois, né? Uhum. Então, foi um processo, foi 18 meses para escrever o livro, porque ele só falava de ações. E ele batia na tecla, não, mas eu não preciso contar a minha história pobre. Pô, um monte de gente aí que veio, né, que tem histórias parecidas com a minha, de família de imigrantes, que também eram do Cortiço, que também eram muito humildes e prosperaram. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem saber como ganhar dinheiro. Eu falo, não, pai, não é sobre isso. As pessoas querem saber, sim, sobre a sua origem, né? Justamente por isso, pela identificação. Porque hoje, de fato, você fala, o Bárcio, o bilionário com os dividendos, né? E as pessoas acabam meio que se sentindo repelidas pela essa questão da riqueza. Mas quando você, de fato, percebe, né, a origem de como tudo começou, eu acho que acende uma pontinha ali de você se identificar com a pessoa, né? E também uma esperança de que você possa também prosperar, né? Vindo muito de baixo e sem precisar passar por cima de ninguém. Você começa a ver que a transformação não foi simples, não foi algo tranquila, não foi uma moleza. Pô, tem hora no livro que ele fala que ele tinha 3 empregos, se eu não me engano. 3 né? empregos. Então, ele ia para casa praticamente para dormir ali 6 horinhas e dia seguinte começava o batente do zero de novo. Tudo começa pela minha avó, né? A minha avó veio imigrante da Espanha com mais 10, 12 irmãos. Nem ela sabia ao certo quantos irmãos ela tinha, era uma penca de... Nessa época era tudo assim, né? Era tudo uma bagunça. Não tinha televisão, internet. Era meio confuso, E as famílias não vinham todas de uma vez, né? Elas vinham picado, né? Alguns foram para outras partes da Europa, outros para outras partes aqui da América Latina. Então a família foi se separando. Enfim, ela veio com 10 ou 12 irmãos para cá, veio muito pequena. Acabou conhecendo meu avô aqui, que era italiano, ela é espanhola. E meu avô, eles casaram. Meu avô acabou falecendo quando ele tinha 1 ano de idade. Então é uma origem bastante humilde, né? Eles moraram no Cortiço até meu pai fazer 17, 18 anos, que foi quando a minha avó começou a prosperar um pouquinho mais de vida. Foi lavadeira, vendia bala no cinema, e meu pai, com 6, 7 anos, também começou a ajudar em casa. Logo que o meu avô faleceu, o meu bisavô virou e falou: olha, é o seguinte, neto meu é só quem é filho do meu filho. Meu filho não tá mais aqui, não tem mais o que vocês fazerem aqui. Então ele foi expulso de casa, né? Expulso assim, né? Minha avó, meio que ele aumentou o aluguel num preço que minha avó não poderia pagar, e ela teve que sair, e o único lugar que ela conseguiria pagar, sendo uma mãe solteira, que naquela época era um absurdo, enfim, uma mãe viúva, ela tinha que deixar o filho com outras mulheres também solteiras ou viúvas, enfim, e eles foram morar no Cortiço, um cortiço no Brás que chama Quintalon, que é um grande quintal, né, carinhosamente apelidado de Quintalon. Então ele era uma criança largada, né, vamos dizer assim, no meio de outras crianças largadas, enfim, que mães que precisavam ir à luta, né? Que precisavam colocar comida na mesa. Então, ele desde muito cedo teve que ser o homem da casa, teve que ajudar a minha avó a prover pra família, enfim. Então, começou a trabalhar desde cedo com tudo que ele via, né? Que ele via de oportunidade. Então, ele começou como engraxate, depois foi vender bala no cinema, né? Passas, enfim, com a minha avó no cinema. E aí, a minha avó começou a melhorar um pouquinho de vida quando ela abriu um ateliê de costura com uma comadre dela também do Cortiço, com outras mulheres, né? Antes disso, minha avó trabalhava numa charuteria. Então, ela enrolava charutos e ficava o dia inteiro enrolando lá os charutos. E aí, ela começou a melhorar um pouquinho de vida com esse ateliê de costura. E aí, foi aí onde meu pai também aprendeu o ofício, né, de costura. Enfim, então até hoje, ela tem até um vídeo que viralizou dele, ele mesmo costurando as próprias meias, as camisas que furam. Então, é ele lá em casa que costura tudo até hoje, né? Não perdeu essa quesinho de alfaiate. Inclusive, uma curiosidade, não sei nem se tá no livro. Quem também estagiou com ele nessa casa de costura da minha avó foi o Ronaldo Esper. Ah, é? O Ronaldo Esper também Caraca. pregava as casinhas dos botões, enfim, nessa mesma casa. Cara, eu não tenho aptidão pra esse negócio,
Não, tem que ter olhos de lince, né? E ele passa a linha ali na agulha como ninguém, viu? Que isso? Mas o Márcio costura as roupas dele hoje ainda, costura. Assim? Mas você sabe que isso é muito curioso, né? Esse tipo de comportamento, né? Hoje ele tem tanto... Poxa, algumas pessoas veem isso como um comportamento sovino. E não é, porque assim, ele aprendeu assim. Ele só entende essa realidade. Então, ele não mudou quem ele é, o comportamento, os hábitos dele, porque ele ascendeu de vida, né? Até porque ele sempre fala, né, que cultuar o patrimônio é você cultuar o ego. Então, ele não se importa com quanto o patrimônio dele tá valorizado no momento, né? Então, antes das eleições, estava com 4,2 bi na carteira. Hoje já tá em 3,6. Quer dizer, se ele fosse se importar com essas oscilações de mercado, estaria louco, né? Principalmente aqui no Brasil. Ele enxerga que é muito mais uma consequência do que um objetivo. Um objetivo, exatamente. Uma das coisas inegociáveis na casa da minha avó era estudo. Ela falou, sim, você vai trabalhar, você vai me ajudar, mas estudar você não vai ser desses garotos que só vai ficar na rua e não vai ter futuro, né? Então, a única maneira de prosperar é através do estudo, o que ela mesma não teve, né? Então, ela sempre fazia questão de que ele estudasse, ela conseguiu um acordo, inclusive numa escola perto da charutaria, enquanto ela estava trabalhando nessa fábrica, um desconto, né, na mensalidade, enfim, algo que ela pudesse pagar, e aí ele, enfim, prestou lá um exame, foi muito bem, ele sempre foi um aluno muito aplicado, um cara muito, muito dedicado, muito disciplinado nesse sentido, e ele conseguiu lá uma bolsa de X%, enfim, de um valor que ela conseguia pagar a mensalidade. Ele estudou em escola pública e depois foi para essa escola particular lá em Santana, enquanto ela trabalhava. E aí, enfim, os estudos foi onde ele se encontrou, principalmente na contabilidade. Naquela época, né, ainda o curso técnico de contabilidade, ele meio que você já saía formado do ensino médio, meio que já pronto para uma profissão. Né? Então, é que dava para fazer o ensino médio e técnico junto. Isso, o ensino médio e o técnico junto, exatamente. Inclusive, até 2015, isso até contava como uma graduação. Hoje não conta mais, né? Você precisa fazer a graduação em si. Então, enfim, ele já saiu como técnico em contabilidade. Imagina, gente, se a gente tem hoje pouquíssimas pessoas qualificadas no mercado, principalmente nessa área, imagina na época, década de 60, Nossa. Enfim. Então, ele conseguiu empregos muito bons. Novo, né? Exatamente. Ele já saiu empregado do ensino médio. Foi no ensino médio, inclusive, que ele conheceu a primeira esposa dele. E já muito jovem casou e teve 4 filhos. Então, o início da vida adulta. E ele trabalhava principalmente em escritórios de contabilidade, depois conseguiu alguns outros trabalhos como uma espécie de auditor. E aí ele acabou entrando na faculdade de economia e foi conhecendo outras pessoas, foi fazendo networking e as portas foram se abrindo também, né? E aí, enfim, ele trabalhava com o que ele conseguia. Ele tinha alguns bicos também como professor. Então, ele estudava e enfim, ajudava os outros alunos que não iam tão bem, né? Enfim, em recuperação, enfim. E aí ele conseguiu uma vaga de professor substituto, enfim. Então, tudo que ele conseguia encontrar para conseguir múltiplas rendas, ajudar em casa, lembrando, né, que ele já era casado, já tinha filhos, ele ia fazendo. Enfim, aí foi prosperando de vida, até que ele começou a só dar aulas e ficar com um emprego de auditor. E nisso ele começou a ter um contato maior com bolsa, porque ele auditava algumas empresas de capital aberto, como a CESP. Então, um dos colegas dele que fez faculdade de economia com ele, trabalhava nessas empresas públicas, enfim, indicou, né, para fazer esse trabalho de controladoria, enfim, meio que controller. Ele aprovava algumas contas de algumas empresas de energia e de saneamento do estado, do município, ele prestava esse serviço. Mas ele não se encontrava ali, ele falou, eu não sirvo para ser esse tipo de prestador público, eu quero ter uma vida tranquila no futuro, mas não depender do Estado. Eu já vou depender do Estado no futuro, né? Conta da aposentadoria, eu não posso fazer isso, então eu preciso encontrar um caminho. O cara já previu que o Estado já não ia sustentar lá atrás, que naquela época nem era uma dor de cabeça naquela época. Já era uma dor de cabeça, porque o INSS, de fato, como a gente conhece hoje, ele foi instituído, de fato, com a Constituição de 88. Na época, você não tinha uma contribuição social, né? Era muito mais algumas contribuições sindicais que funcionavam como uma espécie de fundo, ou você poderia contribuir para os fundos de previdência privada. Fundos de previdência privada existem desde a época do Império, né? Principalmente para o funcionalismo público. Então, naquela época tinha a Montepio da família militar, todas as famílias que tinham alguma certa condição contribuíam para esses tipos de fundos de previdência privada. E ele sempre fazia as contas e falava, pô, isso aqui não bate, isso aqui não é bom. Eu não me sinto confortável em entregar o meu dinheiro do meu futuro, para um gestor que eu nem sei, nem tenho a visibilidade do que ele está fazendo com esse dinheiro, né? Então, ele começou a estudar
estudar outras formas de como fazer esse dinheiro render, vamos dizer assim. E pelo fato dele estar auditando esse tipo de empresa, ele começou a ter contato com o mercado de capitais que estava começando na época, né? Então, o Ibov é do quê? De 68, 69, por aí? O mercado Ibovespa, né? começou anterior a isso, né? Ele estava na Corbélia ainda, que fala no livro, né? Isso, ele é de um pouquinho anterior, mas o Ibovespa, como a gente conhece hoje, é do finalzinho ali da década de 60. Então, naquele determinado momento, um dia ele pegou um papel que ele ia assinar, ele ia aprovar os dividendos da antiga Sabesp. Ele falou, cara, o Estado vai receber isso aqui de dividendo. E a empresa tem capital aberto. Por que eu não faço a mesma coisa? Só que ao invés de eu ser um grande dono de um pequeno negócio, eu empreender, né? Por que eu não faço o contrário? Eu seja um pequeno dono de um negócio grande que já está estabelecido. E aí ele teve esse clique e falou, bom, eu vou... Quantos anos mais ou menos ali? Ele tinha perto de 30 anos. Mais ou menos a idade que eu tenho hoje, entre 28 e 29 anos. Tem gente ansiosa porque ainda não atingiu um patamar financeiro antes dos 30 e ele começou aos 30 a investir em ações.